O vídeo de hoje é dirigido a profissionais do SUAS e estudantes de psicologia, serviço social e outros que pretendem um dia fazer parte das equipes técnicas da assistência social. Aqui no Suas Conversas, a gente sempre vive num dilema que tentamos conciliar. Às vezes, vamos falar de assuntos mais técnicos e que se referem a ferramentas que contribuem com o fazer profissional de quem já trabalha ou pretende trabalhar no SUAS. Outras vezes, nós vamos fazer vídeos mais amplos e que cumpram o papel de informar a comunidade em geral sobre o que é assistência social e limpar um pouco dessas confusões que existem entre assistência, assistencialismo e caridade. E assim a gente vai indo. Hoje a gente vai introduzir esse assunto que é do métier dos profissionais do SUAS e eu pensei em começar com um vídeo mais amplo. O assunto de hoje serve para profissionais de CRAS, de CREAS, de serviços de acolhimento de alta complexidade, enfim, para todos os níveis. Diagnóstico sociofamiliar e planos de acompanhamento, sejam eles individuais, os PIAs, ou familiares, os PAFs, fazem parte de todos os serviços do SUAS em todas as complexidades, na média, na básica, na alta. Então vamos falar mais sobre isso? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? O tema de hoje é diagnóstico sociofamiliar e planos de acompanhamento no SUAS. Na linha inaugurada pela atual política de assistência social, que prevê a oferta de atenção qualificada às famílias, a gente luta para sair daquele modelo queixa-conduta, em que a família vem, conta a sua vida e a gente simplesmente reage, dando respostas pontuais e imediatas. Quando a gente começa a qualificar a nossa escuta, vamos percebendo que muitas famílias demandam atenção continuada, ou seja, acompanhamento familiar. E para determinar quais famílias necessitam de acompanhamento e quais terão suas demandas atendidas mediante atendimentos, como oficinas, encaminhamentos, dentre outras ações, precisamos construir bons diagnósticos da situação sociofamiliar. Mas antes de falar mais do assunto, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tem vídeo novo por aqui. Também siga a gente no Facebook e no Instagram para ficar informado sobre cursos com inscrições abertas. Para a gente conhecer de modo qualificado a situação de uma família, precisamos fazer um diagnóstico sociofamiliar. Ele tem muitos nomes, tais como avaliação familiar ou diagnóstico psicossocial. No livro do PAIF, eles usam o termo estudo social, mas lendo a gente percebe que se refere a diagnóstico. E o uso da nomenclatura estudo social pode confundir com o instrumento técnico privativo dos assistentes sociais, que é o estudo social. Então eu não gosto muito desse termo. Também já vi críticas ao uso do termo diagnóstico psicossocial, porque, enfim, tem toda uma discussão em função da palavra psico, que limitaria o assistente social de realizar o diagnóstico. Sem mais delongas, quero dizer que apaziguei o meu coração quando eu fiz a escolha técnica de usar diagnóstico sociofamiliar. Acho o diagnóstico preferível à avaliação, porque a avaliação tem esse caráter de bom ou ruim, de juízo de valor. Não está errado usar a palavra avaliação, mas a semântica dessa palavra tem a ver com o cálculo do valor de algo. O que é avaliar? É calcular o valor. Ou seja, tem um caráter valorativo que acaba pegando essa coisa de bom ou ruim. Quem sou eu para avaliar a família de alguém? Por isso, prefiro diagnóstico, uma atribuição técnico-profissional, uma palavra que me parece mais neutra e menos valorativa e que literalmente significa dia, através de, mais gnosis, conhecimento. Então ela tem esse significado de compreender uma situação, buscar entender necessidades, problemas, vulnerabilidades ou fatores de risco, recursos e oportunidades de melhoria, fatores de proteção, enfim, analisar uma situação de modo qualificado. Fazer um diagnóstico exige um saber técnico e científico. Exige que os dados e informações obtidas sejam analisados a partir de um conhecimento técnico. Por isso, o diagnóstico é uma ação do profissional de nível superior e que bom se ele puder ser interdisciplinar. Com interdisciplinar eu não quero dizer necessariamente fazer uma entrevista ao psicólogo e o assistente social sempre juntos. Pode ser realizado em conjunto?
Pode, mas a interdisciplinaridade também fica contemplada quando eu tenho a possibilidade de discutir com o colega ou de integrar informações que ele obteve e informações que eu obtive. Eu falo mais sobre interdisciplinaridade e algumas formas em que ela pode se expressar nesse vídeo aqui do card. Mas para mim o fundamental é garantir o olhar interdisciplinar, independentemente do momento em que o olhar foi lançado, se ao mesmo tempo em um atendimento conjunto ou se em momentos diferentes, em uma reunião de discussão de caso, por exemplo. Outro ponto importante é que um diagnóstico é algo datado. Ele é um recorte no tempo, uma fotografia de um instante. A realidade social é dinâmica e, embora existam coisas que se mantêm ao longo do tempo, os significados vão mudando, além das óbvias mudanças da realidade concreta em si. Então, um diagnóstico se refere ao momento em que ele é realizado. Por que eu acho interessante usar a expressão diagnóstico sociofamiliar? O termo sociofamiliar me passa essa questão de eu olhar para a família e também olhar para o contexto social. Note que ali estão os eixos estruturantes do SUAS, família e território, algo que não podemos perder do nosso radar. A palavra social é bem ampla e permite incluir a realidade social da família, os elementos relacionados ao território em que ela vive. Sociofamiliar diferencia também o diagnóstico que fazemos na assistência social daquele que faríamos na saúde, um diagnóstico familiar de natureza clínica, com o objetivo de nortear uma terapia de família, por exemplo. Então eu acho que sociofamiliar é uma boa palavra para descrever o diagnóstico que fazemos no SUAS. Existem várias ferramentas para um diagnóstico sociofamiliar. Podemos usar entrevistas, escalas, dados obtidos em uma visita domiciliar, técnicas mais participativas, enfim, instrumentos técnicos não nos faltam. Mas eu, particularmente, gosto muito de começar a minha relação com uma família com a mais simples das ferramentas, que é a história de vida. Eu geralmente inicio o atendimento dizendo quem eu sou, caso a família não me conheça ainda, e os objetivos daquele atendimento. Costumo dizer de um jeito leve para a pessoa que estiver na minha frente algo do tipo, me conta a tua vida. E a pessoa vai falando o que ela acha importante. Veja que esse é um instrumento baratíssimo. Folhas de papel, caneta ou lápis para a pessoa mais caprichosa, que quer passar limpo depois, que não é o meu caso. Pode ser um computador também para quem trabalha num CRAS ou CREAS que é mais rico. Mas o mais importante são as duas orelhas escutando o representante familiar ou as pessoas da família que estiverem ali. Essas ferramentas, entrevista, história de vida, visita, são na verdade ferramentas de coleta de dados que vão subsidiar o diagnóstico. Mas afinal, que tipo de dados eu coleto para um diagnóstico? Ali, durante a história de vida, para que elementos eu espicho os meus ouvidos? Alguns dados que a gente pode observar são os seguintes: quem é a família, como sobrevive, qual o nível de escolaridade dos membros, quais as suas necessidades não satisfeitas, quem são as pessoas importantes para a família, as suas redes de apoio, com quem ela pode contar e para quê, que crenças e valores aparecem no discurso da família e afetam a sua qualidade de vida, quais os comportamentos aceitos na cultura local e naquele meio social para não sair julgando os modos de vida da família. Como são tomadas as decisões sobre os problemas familiares, como a família compartilha ideias e sentimentos? Quais os serviços públicos disponíveis, ou seja, quais recursos do território, tanto os formais quanto as redes de apoio informais, onde esses recursos se localizam, eles são ou não são acessíveis para a família? Eu faria uma enorme lista aqui, mas veja como tudo está relacionado nesse universo do SUAS. Os dados que a gente capta geralmente ou estão relacionados à família ou ao território. Se a gente tiver isso em mente, faremos bons diagnósticos sociofamiliares. A gente tem vídeo aqui nas suas conversas sobre território e sobre empoderamento cartográfico, como esse aqui do card. Facilita muito se a gente, enquanto equipe do CRAS ou do CREAS, tiver cumprido o dever de casa e conhecer o território. Se a gente já fez aquele mapa falado, aquele que eu comento nesse vídeo aqui, e se a gente tiver no nosso mapa mental as possibilidades que o território oferece, isso vai contribuir muito, não só para o diagnóstico, mas também para o plano de acompanhamento familiar, do qual vamos falar já já. Depois que eu fiz o atendimento ou visita, que eu li o prontuário e o que tinha lá sobre a família, que eu discuti a situação com a colega, enfim, quando eu integro esses dados e formo uma compreensão da situação familiar,
Aí eu tenho o diagnóstico. E mais uma vez, o diagnóstico não é imutável, ele é um recorte no tempo. E ele é a base para o plano de acompanhamento familiar, o nosso querido PAF. E mesmo para definir se aquela família demanda de fato um acompanhamento ou não. E agora chegamos na distinção que eu sempre gosto de fazer em termos simples entre diagnóstico sociofamiliar e plano de acompanhamento. Diagnóstico sociofamiliar é diferente do plano de acompanhamento familiar. Eu já vi muitos instrumentos que misturavam o diagnóstico e o plano de acompanhamento. Não que isso seja erradíssimo e que a gente tenha que se chibatar, mas é interessante diferenciar as duas coisas, mesmo que esteja no mesmo instrumento. Compreender que são momentos diferentes. Para fazer o plano, precisamos do diagnóstico. Para definir se aquela família precisará do plano, ou seja, se ela será de acompanhamento, precisamos do diagnóstico. Então, o diagnóstico é um momento anterior. É ele, inclusive, quem define se vai precisar de plano de acompanhamento familiar ou não, já que só se faz PAF de famílias que serão acompanhadas. Em termos simples, se o diagnóstico é isso que eu tenho aqui, o plano de acompanhamento é o que fazemos com isso que eu tenho aqui. E veja que não é o que eu faço com isso que eu tenho aqui. Afinal, o PAF não é construção do técnico de nível superior, mas dele ou deles com a família. E isso é uma diferença fundamental. Diagnóstico sociofamiliar é atribuição do profissional, pois exige um saber técnico e científico. Mas plano de acompanhamento familiar é construção coletiva, é construção com a família que vai ser acompanhada. Eu vivo escutando pessoas falando da autonomia das famílias, da participação social, mas sem se dar conta, usando frases do tipo: eu já fiz o PAF dessa família. Não, a gente não faz o PAF da família. O PAF a gente constrói com a família. No vídeo anterior, em que falamos da participação social no SUAS, esse aqui do card, a gente falou que o maior nível de participação social é o poder de influenciar decisões. Como eu vou defender a autonomia e participação se eu faço o PAF pela família? Se ela não participa da elaboração do PAF? Se ela não tem nem o poder de influenciar decisões sobre o acompanhamento dela, ou seja, sobre a vida dela? Que participação é essa que a gente defende? Só que a linguagem vive nos denunciando e nos pregando peças. Mas, de novo, não vamos nos chibatar. Vamos tomar consciência e corrigir no exato momento em que a gente fala. É como a tal da concessão da cesta básica. Que poder é esse que eu tenho de conceder, de dar? Se não é dádiva, se é direito da família. Falou conceder, logo corrige para prover. Ah, mas só mudou a palavra. Tudo bem, mudamos as palavras e tomamos consciência delas. Mudamos a concepção que está por trás das palavras. Então, não sou eu quem faço o PAF dela. Ela participa, ela influencia as decisões que vão impactar no acompanhamento. A família precisa aceitar esse acompanhamento. O acompanhamento é um direito, não uma obrigatoriedade. Além disso, ela tem que compreender os motivos pelos quais ela foi convidada para o acompanhamento. Se acompanhar é andar junto, para que isso dê certo, precisamos construir um vínculo em que as coisas estejam claras. E o PAF materializa essas combinações, esses acordos com a família. É no PAF que construímos, em conjunto com a família, os objetivos e prioridades do acompanhamento, os prazos para atingir determinados objetivos, os encaminhamentos que precisaremos fazer e efetivar, as estratégias de ação das quais vamos lançar mão. Por exemplo, se esse acompanhamento vai ser unifamiliar ou particularizado, ou se ele vai ser em grupo ou multifamiliar. A duração do acompanhamento. Determinamos também quando, afinal, vamos fazer a tal da mediação periódica e avaliar o andamento do acompanhamento. Como ele está indo, se precisamos corrigir rumos, enfim. Bem, gente linda, por hoje era isso. Quero deixar claro que aqui eu trouxe algumas ideias gerais. Mais para frente a gente entra num miudinho com modelos de PAF, modelos de diagnóstico, entrevistas, enfim. Antes de entrar nesse miudinho, eu quis trazer algumas concepções de diagnóstico sociofamiliar e de plano de acompanhamento. Essas concepções antecedem as ferramentas em si. Boa parte do que eu coloquei aqui foi com base nesses quase 15 anos de SUAS e em muitas leituras ao longo do tempo.
Mas esse assunto não vai ficar só nessa conversa, combinado? Se você gosta dos conteúdos aqui das Suas Conversas, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal e comente. Essas conversas também são suas. Tchau, até a próxima!